Salve rapaziadinha, pra galera que tá vendo no YouTube, é o seguinte, hoje nós vamos reagir ao vídeo Coisas perturbadoras flagradas pelo Google Maps. Bora. O Google Maps tem mais de 220 países mapeados, mais de 16 milhões de quilômetros quadrados de estradas fotografados. São milhões de imagens capturadas todos os anos, por carros e satélites, cobrindo praticamente cada canto do planeta. E quando você fotografa o mundo inteiro, eventualmente vai registrar coisas que ninguém deveria ter visto. Caralho. Como pessoas mascaradas, paradas no meio de uma estrada deserta, um pentagrama gigante, visível do espaço, ou um corpo submerso por 22 anos, que ninguém percebeu. Além de uma casa que o Google fez questão de apagar do mapa. Então hoje, eu separei 12 anomalias encontradas no Google Maps e organizei do mais leve pro mais pesado, tipo um iceberg. Então se preparem, porque o vídeo vai começar engraçado, mas lá no fundo, a coisa vai ficar séria. Abismo do medo. Ô gente, entra no canal lá, tem um conteúdo muito maneiro e deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal, fechou? Dá essa força lá, pessoal aí, tem um conteúdo bem interessante. Em Tóquio, no Japão, tem uma universidade E o link oficial tá aqui na descrição, fechou? de arte chamada Musashino Art University, e perto dela, numa trilha de caminhada comum, se você navegar pelo Google Street View, em algum momento vai dar de cara com umas 4 figuras humanas, paradas no meio do caminho. Até aí, normal. Só que todas estão usando máscaras de pombo gigante. Eram máscaras realistas, com bico, olho e penas. Cada um tá parado numa posição diferente, como se estivessem posando pra foto. Naturalmente, todo mundo assume que são estudantes de arte da universidade ali do lado. Afinal, faz sentido. O problema é que ninguém nunca confirmou. Nenhum dos Pigeon People se identificou, nenhum projeto acadêmico reivindicou a ideia, nenhum professor disse, foram os meus alunos, e o Google nunca borrou as imagens. Então até hoje, se você for nas coordenadas certas, perto de Tóquio, os pombos humanos continuam lá, parados, te encarando no Street View, e ninguém sabe quem eles são. Só que tem uma coisa galera, eu fui pesquisar aqui, e o pessoal borrou a cara dos pombos, então não fica tão bizarro. Mas se pessoas vestidas de pombo já são estranhas, agora imagina abrir o Google Earth e encontrar um coelho de pelúcia de 60 metros no topo de uma montanha. Em 2005, Ah, mas até agora tá de boa, tipo, a galera vestir máscara. um grupo de arte Comum pra caralho, não? austríaco, formado por 4 caras, chamado de Gelatin, teve uma ideia que só faz sentido no mundo da arte contemporânea. Eles construíram um coelho cor-de-rosa de 60 metros de comprimento e 6 metros de altura, Boa. feito de tecido e palha, e colocaron no topo do Monte Coleto Fava, no norte da Itália, a 1.600 metros O cara tem que estar muito sem o que fazer pra pensar numa ideia dessa, né? de altitude. O projeto custou uns 40 Pensa, pô, não, vou inventar um urso, olha lá, 7.500 dólares. Gigantesco, 60 metros. Porra, mil euros. vai arrumar mulher, meu filho, dá uma. E foi inaugurado em 18 de setembro de 2005, às 11h30 da manhã, e batizaram de Hazy, que é lebre em alemão. Daí você abria o Google Earth, olhava a montanha de cima, e lá estava, um coelho gigante rosa, deitado no topo de uma montanha italiana. Os visitantes podiam escalar e deitar em cima dele. Tinha até enchimento de lã saindo pela barriga, como se o bicho tivesse sido aberto. O Gelatin quis que parecesse exatamente isso. Acontece que o coelho foi projetado para apodrecer. A ideia era que ele durasse até 2025, mas a decomposição foi muito mais rápida que o esperado. Até 2016, só restava o contorno no chão. Virou um coelho fantasma, visível do espaço. E bom, pelo menos isso aí sumiu, né? Imagina daqui a uns 1000 anos, o pessoal encontrando um coelho rosa em cima de uma montanha e achando que a gente era adorador de coelho. Mas agora... Exatamente. A gente não acha umas coisas bizarras e fica pensando, criando diversas teorias. Você vai olhar no YouTube aí, é cheio das teorias. Ah não, acharam isso aqui por causa disso, disso e disso. Inventa um monte de coisa. Às vezes era só uns caras trolando, fazendo a mesma merda aí, fazendo zoeira. Passamos para uma perseguição policial, porque o próximo caso é o carro do Google sendo enquadrado pelo próprio sistema que ele estava mapeando. Em Glade, uma cidadezinha de West Virginia, nos Estados Unidos, o carro do Google Street View estava fazendo o trabalho de sempre, mapeando ruas e tirando fotos em 360 graus. Aí, algo começou a aparecer no espelho retrovisor, um carro de polícia. E se você avança frame por frame nas imagens do Street View, a cena se desenrola como um mini-filme. Primeiro, a viatura aparece lá atrás, pequena. Daí, ela se aproxima. Então as luzes ligam, até que o carro do Google para no acostamento e o policial encosta do lado. Ninguém nunca soube o motivo real, se era excesso de velocidade
A câmera gigante no teto do carro que pareceu suspeita, ou só um policial curioso numa cidade pequena que nunca tinha visto um veículo daqueles passando. E infelizmente não tem registro de nenhuma ocorrência. E bom, conhecendo os Estados Unidos, provavelmente ele esqueceu alguma placa de pare ou estava umas 5 milhas acima da velocidade. Mas o legal é que o carro do Google registrou tudo. A câmera não parou de gravar só porque o motorista estava levando uma bronca, e a perseguição e a abordagem ficaram eternizadas no próprio serviço que o cara estava alimentando. Até aqui tá tudo leve, né? Curioso e engraçado. Mas e quando o próprio Google Maps quebra? Porque em Florianópolis, no Brasil, o Maps te jogava para um lugar que não deveria existir. Entre 2018 e 2020, usuários brasileiros descobriram algo estranho no Google Maps. Em certas ruas de Florianópolis, em Santa Catarina, se você navegasse pelo Street View e clicasse em pontos específicos, o mapa simplesmente quebrava. O rendering falhava e você caía num espaço escuro, vazio e com formas geométricas distorcidas flutuando ao redor. Era como se você tivesse saído do mapa e entrado num lugar que não deveria existir. As texturas corrompidas, escuridão total e formas que não faziam sentido nenhum. Quem conhece o conceito de backrooms, aqueles espaços liminais que viraram meme na internet, tem um jogo sabe doido exatamente do que eu tô falando. Era isso, só que dentro do Google Maps, dentro de uma cidade real. O glitch viralizou em comunidades brasileiras. Vídeos no YouTube mostrando passo a passo de como entrar no vazio acumularam milhares de visualizações, e o Google eventualmente corrigiu o bug. Hoje, se você tenta reproduzir, não funciona mais. Mesmo assim, enquanto existiu, a experiência era genuinamente perturbadora, porque imagina só, né? Você tá navegando por Floripa, uma cidade que qualquer brasileiro conhece por praias bonitas, a ponte Hercílio Luz, e de repente, o mapa te joga para um espaço vazio e escuro, que parecia outro mundo. O glitch de Floripa era digital, e não tinha nada real por trás, mas a partir de agora, o Google Maps começa a registrar coisas que parecem cena de crime. Em 2009, uma foto aérea capturada pelo Google Earth registrou... Não, vamos lá, vamos ser realistas, gente. Até agora, pô, nada demais. O que vocês acham? Em primeiro lugar, tranquilo, pô. A galera viajando com a máscara lá. Agora, essa parada aí. Isso acontece muito de software quebrar, bug. Às vezes você tá jogando e simplesmente você cai no limbo. Você cai no limbo e fica num lugar onde você não consegue sair mais. É basicamente isso. Você tem que reiniciar o software. Algo estranho no Koningin Beatrix Park, um parque público em Almere, na Holanda. Uma doca de madeira que ia até a beira de um lago, e na superfície da madeira tinha o que parecia ser um rastro longo de sangue. No final do rastro, uma mancha escura que lembrava um corpo, e o que parecia ser 2 pessoas de pé, observando a cena. A imagem ficou ali, esquecida, até abril de 2013. Foi quando um usuário do Reddit, chamado NK, postou a captura com o título: "Uma finalização perto da minha casa no Google Maps". E o post explodiu. A polícia holandesa foi acionada. Jornais da Austrália, da Inglaterra e dos Estados Unidos cobriram a história, e a internet já tinha decidido. Era uma cena de crime, flagrada por um satélite. Acontece que a polícia já conhecia a imagem. Leone Bossalar, o porta-voz da polícia local, disse ao Almere Today: "Nós já sabemos dessa foto faz tempo". Então eles explicaram o que era. O rastro de sangue era água, e a vítima era um Golden Retriever, chamado Rama, que tinha nadado no lago, subido na doca de madeira e andado pingando água até o dono. A baixa resolução da imagem de satélite transformou a água marrom em algo que parecia sangue, e a mancha escura era o Rama sentado, molhado, sacudindo a água. A dona do Rama, a Jaquelina Coinen, deu uma entrevista pro jornal The Sun e disse o seguinte: "É hilário que todo mundo achou que era uma finalização, e ótimo que agora ele é famoso no mundo todo". E é engraçado como nossos olhos pregam peças na gente, né, galera? Todo mundo achando que tinha acontecido. Eu jurava que tinha acontecido um assassinato ali, velho. Parecia muito, não parecia, chat? Uma desgraça ali, mas era só um cachorro brincando, né? O Rama, pelo menos, teve explicação. Cada detalhe... É que o Golden Retriever, eles é muito grande, né? Eles podem ficar do tamanho da pessoa. Foi esclarecido. Só que o próximo caso não tem explicação nenhuma. Até hoje, ninguém sabe o que é. Em algum lugar do interior do México, na região de Montezuma, o carro do Google Street View passou por uma estrada deserta e capturou algo perturbador. Paradas dos 2 lados da pista, tem 3 a 5 figuras humanas usando máscaras estranhas. Não eram máscaras comuns. Elas eram elaboradas, tipo ritualísticas. Uma delas escrita por um usuário, como parecendo a cabeça de um bode. Nos comentários do Reddit, um usuário escreveu: "Esse é o cartel, eu quero ficar bem longe dessas máscaras". A teoria é que as máscaras são associadas ao cartel Jalisco Nova Geração, um dos mais violentos do México, e outros usuários disseram que era uma celebração local, um festival de alguma cidade próxima. Outros acharam que era brincadeira com o carro do Google, gente que viu o veículo se aproximando e resolveu assustar. A verdade é que ninguém nunca se apresentou para explicar, e o Google nunca borrou a imagem, e nenhuma fonte jornalística conseguiu identificar as figuras ou... Pô, quando o carro do Google vai passar assim, eles avisam alguma coisa antes?
Porque, tipo, se alguém viu o carro do Google vindo, simplesmente daria tempo de pegar a máscara, vestir, se posicionar. Muito estranho, né? Contexto. E bom, tem um ditado, né, galera? Se você vai pro México, nunca saia do resort. Imagina a coragem desse motorista pra sair escaneando o México, né? Mas se máscaras numa estrada deserta já é perturbadora, agora imagina abrir o Google Earth, olhar o planeta de cima e encontrar um pentagrama de quase 400 metros desenhado no chão. Você é doido. Na borda sul do reservatório Upper Tobol, na região de Kostanay, no Cazaquistão, os usuários do Google Earth descobriram algo que não deveria estar ali. Um pentagrama perfeito, de 366 metros de diâmetro. Caramba. Uma estrela de 5 pontas, escrita num círculo, desenhada no chão e visível do espaço. É claro que as teorias apareceram imediatamente. Entre elas, tinha de base militar secreta, ritual satânico, marcação alienígena e acampamento de uma seita. Porque a região é remota, e a imagem é nítida. E quando você vê um pentagrama de quase 400 metros no meio do nada, a imaginação vai bem longe, né? Então a arqueóloga local, Emma Usmanova, explicou o que era. Na era soviética, uma estrela de 5 pontas era um símbolo padrão do regime comunista. Eles tinham isso em tudo, nas bandeiras, monumentos, prédios e praças. E aquele pentagrama enorme no Cazaquistão era o contorno de um parque público soviético abandonado. Os 5 caminhos arborizados do parque formavam uma estrela, e as árvores que cresceram ao longo das décadas criaram um contorno visível de cima. Ou seja, não era o ocultismo, era um paisagismo comunista dos anos 50. A Live Science confirmou a Isso aí é o que ela falou, né? Mas assim, se for alguma coisa ocultista, por que eles falariam que era ocultista, né? Não faria muito sentido, né? Se é pra ser oculto, enfim. explicação. E bom, eu acho que se fosse um ritual satânico, eles não iam querer atrair tanta atenção assim, né? Mas acontece que nem tudo que aparece no Google Earth tem resposta, e o próximo caso é literalmente um lago de sangue. Em 2007, usuários do Google Earth notaram algo perturbador perto de Sadr City, um subúrbio de Bagdá, no Iraque. Um lago inteiro, com a cor vermelha. E não era avermelhado, era um vermelho sangue. A imagem foi parar na lista da revista Time das descobertas mais estranhas do Google Earth, e as teorias variam do macabro ao científico. Alguns especularam que matadouros próximos despejavam sangue e resíduos em canais que alimentavam um lago. Um informante disse ao blog Boing Boing que matadouros do Iraque às vezes descartam sangue em canais abertos. Outras teorias apontaram esgoto, poluição industrial ou proliferação de algas vermelhas. Acontece que nenhuma explicação oficial foi dada, ninguém investigou formalmente, e quando as imagens de satélite foram atualizadas anos depois, o lago tinha voltado à cor normal. Então, o que quer que tenha atingido aquele lago de vermelho, aconteceu num período específico, e depois parou. E até hoje, ninguém sabe o que foi. E aqui no Brasil a gente tem a maré vermelha no litoral, né? Que são algas que deixam um mar com a cor de sangue. Já aconteceu em Alagoas e em São Paulo, então pode ser algo parecido. Uma proliferação de algas. Só que no Iraque, ninguém foi lá verificar. E o que vocês acham, galera? Mas se um lago vermelho no Iraque já é inquietante, em Nancy, na França, o Google Maps encontrou algo numa varanda que ninguém conseguiu explicar o que era. E a reação do Google deixou tudo ainda mais estranho. Esse endereço que tá aparecendo na tela é uma cidade no nordeste da França. O Google Street View capturou algo em 2010 que chamou a atenção lá. Na varanda do segundo andar de um prédio comum, tinha uma figura parada. Não parecia ser uma pessoa. Era alta, com um corpo fino e comprido, cabelos desgrenhados e grandes olhos brancos. E não era o Felca. Alguns usuários escreveram como alienígena, outros chamaram de Tic-Troll, mas a figura estava parada na varanda, olhando pra rua. Em dezembro de 2011, a internet percebeu que o Google tinha começado a borrar a imagem, só que ele não borrou a casa. Ele não borrou a varanda, era apenas a figura borrada, como se tivessem identificado aquilo especificamente como algo que precisava ser censurado. Depois, expandiram o blur para a varanda inteira, e em 2016, borraram o prédio todo de todas as direções. Até hoje, esse é o único prédio censurado naquela rua. O Google borra rosto. Porque se você pegar em outro ângulo, provavelmente você conseguiria ver alguma coisa, né? Porra. Que doideira. E placas de carro automaticamente. Ele faz isso com milhões de imagens. Então por que essa figura exigiu uma censura manual e progressiva, em 3 etapas, ao longo dos anos? Usuários do Reddit vasculharam e encontraram estátuas decorativas que parecem idênticas à figura. Provavelmente era uma decoração de Halloween ou uma peça de arte. O Google, porém, nunca confirmou. E o Thought Catalog levantou a pergunta em 2016. Por que censuraram um prédio inteiro? O fato de terem testado nível por nível, até esconder tudo, faz o caso ser mais sobre a reação do Google do que sobre a criatura.
E galera, pelas minhas pesquisas aqui, o Google permite que qualquer morador peça pra borrar a própria casa no Street View, então provavelmente foi o dono do apartamento que pediu, e essa é a pior coisa que ele podia ter feito, porque sempre que você tenta censurar algo na internet, o tiro sai pela culatra, e gera mais curiosidade ainda. Até aqui, o Google Maps mostrou coisas bizarras, misteriosas e sem explicação, mas a partir de agora, os casos são reais, e o primeiro é sobre uma casa em Cleveland, que o Google faz questão de manter apagada do mapa até hoje, mesmo depois de ser demolida. Se você digitar 2207 Seymour Avenue em Cleveland, Ohio no Google Maps e tentar olhar pelo Street View, vai encontrar um endereço completamente borrado. A casa já foi demolida faz mais de 10 anos, só tem um lote vazio lá agora. Mesmo assim, o Google continua censurando aquele pedaço de rua, como se quisesse apagar até a memória do que aconteceu ali. E tem um motivo para isso. Em 21 de agosto de 2002, Michelle Knight, de 21 anos, desapareceu em Cleveland. A polícia não investigou a sério, porque ela era adulta e tinha problemas pessoais. Em 21 de abril de 2003, Amanda Berry, de 16 anos, sumiu na véspera do aniversário dela de 17 anos, saindo do trabalho no Burger King. Em 2 de abril de 2004, Gina de Jesus, de 14 anos, desapareceu voltando da escola para casa. As três foram sequestradas por Ariel Castro, um motorista de ônibus escolar que morava naquela casa em Seymour Avenue. O Castro trancou as três em quartos separados, acorrentadas. Ele cometeu atrocidades durante anos. Em 2006, Amanda Berry deu à luz a uma filha dentro do cativeiro. O nome da criança era Jocelyn. Cara, é um absurdo a quantidade de pessoas que são sequestradas e a polícia não consegue investigar direito. Vocês já ouviram falar que existem equipes, a galera se junta para investigar casos como esse, e em muitos desses casos eles conseguem descobrir quem que é a pessoa. Tipo, junta a galera que, por exemplo, alguém que é da família, algum amigo, e vai juntando a galera que entende um pouco de cada coisa, e eles, você pode pesquisar grupos até do Facebook mesmo, Telegram, que a galera investiga casos assim. Porque tem casos que tem tipo 30 anos sem solução, tem casos que tem 10 anos sem solução. E alguns casos, inclusive no canal que eu tenho um canal, eu até parei de criar conteúdo sobre ele, que é Dia Sombrio, de True Crime, eu já até falei aqui no canal sobre ele, que foi descoberto por essa galera que investiga assim, que não é a polícia. Teve um cara que ele ajudou muitos anos a polícia. E o Castro fez o parto. O cativeiro durou mais de 10 anos, então em 6 de maio de 2013, Amanda Berry viu uma brecha. O Castro tinha saído e a porta da frente estava parcialmente aberta. A Amanda correu e gritou por ajuda. Um vizinho chamado Charles Ramsey ouviu e veio correndo e arrombou a porta. A Amanda conseguiu ligar para o 911. A ligação ficou registrada. Help me, I'm Amanda Berry. You need police, fire, or ambulance. I need police. Okay, and what's going on there? I've been kidnapped and I've been missing for 10 years. Caralho. I'm here, I'm free now. Okay, and what's your address? 2207 Seymour Avenue. I'm Amanda Berry. I've been on the news for the last 10 years. Now before we get back. O Castro foi preso no mesmo... Caralho, meu irmão. Esse caso aí, velho, eu acho que ele é muito conhecido, se eu não me engano, velho. Eu acho que tem um documentário, se eu não me engano, sobre eles. dia, condenado à prisão perpétua, mais de 1000 anos, sem possibilidade de liberdade condicional. Um mês depois da sentença, em setembro de 2013, ele se finalizou na cela. A casa foi demolida em agosto de 2013, e é bizarro como um ser humano pode ser tão horrível. E o pior é que isso pode estar acontecendo do lado de qualquer um. Você não sabe de verdade quem é o seu vizinho, e às vezes nem quem é a pessoa que dorme ao seu lado, já que existe vários casos de cônjuges que conviveram décadas sem saber quem a outra pessoa realmente era. O Castro era motorista de ônibus escolar. Ele passava pelas casas das famílias das vítimas todos os dias dirigindo o ônibus. E enquanto os pais da Amanda, da Gina e da Michelle procuravam as filhas, o sequestrador passava pela rua deles todos os dias, e ninguém desconfiou. No Google Maps, até o lote vazio onde a casa ficava continua censurado. O FBI investigou se havia mais vítimas, e nunca encontraram outras. Em 2009, Kevin Barreira tinha 14 anos e morava em Richmond, na Califórnia. Ele foi finalizado a tiros perto de trilhos de trem na cidade. O caso por si só já era uma tragédia, só que o Google Street View tinha passado por aquela área e capturado a cena, e as imagens ficaram no Maps, disponíveis para qualquer pessoa que navegasse por ali. Por anos, ninguém notou, ninguém denunciou nada. A imagem de um garoto de 14 anos perto de um trilho de trem ficou lá, no meio de milhões de fotos de rua, invisível até para quem passava por perto. Até que em 2013, a família de Kevin descobriu. O pai dele, José Barreira, foi a público. Ele pediu ao Google que removesse a imagem do filho. A CNN e a CBS São Francisco cobriram a história, e o Google inicialmente demorou para responder.
Quando finalmente tiraram a imagem, a empresa emitiu uma nota de condolências. Disse que lamentava e que estava trabalhando para resolver esse tipo de situação. Acontece que a essa altura, screenshots já tinham circulado pela internet. A imagem já não estava mais sob controle de ninguém. A câmera do Google capturou algo que caiu poderia ter na sido internet, visto por autoridades, não por curiosos da internet. O corpo de um garoto de 14 anos ficou visível por anos no Google Maps, e ninguém da empresa verificou isso. E aí fica uma pergunta, né? O Google fotografa o mundo inteiro, mas não tem ninguém analisando o que está sendo fotografado. Eu sei que são bilhões de imagens, mas se eles conseguem borrar rosto e placa automaticamente, por que não conseguem detectar algo assim? A imagem pública ficou ali por anos, e quem deveria ter visto não viu. Cara, você já parou pra pensar que somos vigiados o tempo inteiro? Imagina a evolução disso aí daqui 5, 10 anos. A qualidade das imagens pode chegar muito próximo das pessoas. Você viu a qualidade do rosto? Você é louco. Nem o Google ou a polícia. Só que se nesse caso o Google registrou uma tragédia sem querer, no último caso de hoje, o Street View flagrou um assassino no exato momento em que ele se desfazia do corpo. Tarrueco é uma vila de menos de 50 habitantes na província de Soria, na Espanha. Um lugar tão pequeno que o carro do Google Street View não passa por lá há 15 anos. Então, quando finalmente passou de novo, ele registrou algo que ninguém esperava. Na imagem capturada numa rua da vila, dá pra ver um homem de camisa azul marinho e jeans, curvado sobre o porta-malas de um carro cor de vinho. Ele está empurrando um saco branco pra dentro, um saco com o formato de um corpo. Acontece que em novembro de 2023, um cubano de 33 anos, identificado pelas iniciais JLPO, tinha viajado à Espanha para encontrar a esposa. Só que quando chegou, ele descobriu que ela estava tendo um caso com um vizinho de 48 anos, que era dono de um bar na vila, conhecido como El Lobo de Tarrueco. O JLPO desapareceu, e a família dele começou a receber mensagens estranhas do celular dele, dizendo que ele tinha saído da Espanha, mas os familiares desconfiaram. Então a polícia investigou, e encontrou as imagens do Google Street View. O carro do Google tinha passado por Tarrueco, exatamente no momento em que alguém estava colocando algo no porta-malas. Em outra sequência de imagens, numa área diferente, a mesma pessoa aparecia empurrando um volume parecido num carrinho de mão. Os investigadores rastrearam as imagens até um cemitério no município de Andaluz, na mesma província. Lá eles encontraram os restos desconectados do corpo do JLPO. O torso estava em estado avançado de decomposição. Partes do corpo nunca foram encontradas. Em 12 de novembro de 2024, a polícia espanhola prendeu a esposa da vítima e o amante dela. Os dois foram acusados de assassinato. A Polícia Nacional da Espanha disse que as imagens do Google Street View ajudaram a resolver o crime. E o Cara, eu jurava que o cara tinha matado a mulher ou o amante. Mas foi o contrário, velho. A mulher, mas o amante matou o cara. Pensa, o cara tomou um gai e ainda foi assassinado pelos vagabundos ainda. O carro do Google não passava ali há 15 anos, e na única vez que passou, registrou um criminoso se desfazendo do corpo. E além de ter o azar do carro do Google passar exatamente naquela hora, o cara foi muito burro, né? O carro do Street View tem uma câmera gigante no teto, é impossível de não ver, e mesmo assim ele continuou. E digamos que às vezes, a justiça vem do lugar mais improvável possível, né? Fala galera, qual desses casos você achou o mais bizarro? E se você tiver algum pra recomendar, me manda aí nos comentários. Muito obrigado por assistir, e até o próximo. Se inscreve no canal lá que é muito bacana o conteúdo deles. Mas aqui, vamos comentar. Pô, mesmo que o cara, mano, vamos lá. Mesmo que o cara tivesse visto o... Ele ia fazer o quê? O carro do Google. Pô, ia ser pior ainda, porque ele ia olhar pra câmera e ia ser filmado o rosto, né? Mas enfim, que bom que eles pegaram os vagabundos, né? Pra galera que chegou aqui, deixa seu like, seu comentário, fortalece demais o canal, se inscreve e até o próximo vídeo.